paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Já estamos na sexta-feira, né, meus irmãos? Amados irmãos, hoje nós vamos tirar uma dúvida aqui. Sobre os gentios. Eu deparei num canal e lá o irmão pegou um vídeo de uma mulher lá do TikTok, né? E ela diz: hello, você foi enganado. Jesus veio para o judeu, Jesus não veio para o gentio dessa geração, não. Ela quis dizer que nós estamos perdendo tempo, né? Que nós não somos amados, né? Que nós não temos salvação. Misericórdia, irmão. É cada coisa que você vê. Irmão, é coisa do outro mesmo. Um unhão desse tamanho, vermelho. Um anelzão com a bola desse tamanho também, sabe, rosa, choque. A boca pintada, tudo. E com essas conversas. Você pode ver que não vem de Deus, né? Então, se você chegou aqui nesse canal, é uma prova que você é um escolhido. Porque esses vídeos meus é para escolhido. É para quem quer morar no céu. Chamado não fica aqui, não gosta do meu canal, porque não gosta da verdade. Eles não querem o conhecimento da verdade verdadeira. Eles não querem o conhecimento da salvação. Você está entendendo? Como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o anticristo ali, onde o povo não chegou ao conhecimento da verdade e foram enganados pelo falso profeta que fez os milagres, que eles acreditaram, eles diziam Deus e viam. Não é só os ímpios que vai acreditar nisso não, irmão, é crente, irmão. Mesmo ele dizendo que tem Jesus, eles não chegou ao conhecimento da verdade, eles não querem a verdade. Eles querem servir assim, eles querem dizer que é crente do jeito deles, fazendo a vontade da carne deles. Sendo que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz do dia a dia e siga-me. Você tem que negar suas vontades, renunciar a você mesmo e fazer a vontade de Deus, porque quem vai passar a morar na tua vida é Jesus. Como é que Jesus vai dirigir sua vida se você não quer ser um instrumento de Jesus? Deixar Jesus utilizar a tua vida, morar em você. Jesus disse assim, olha, aquele que obedecer meus mandamentos, eu e meu Pai, nós vamos vir até essa pessoa e vamos fazer morada nela. Eita, glória a Deus. Se você teme o Senhor, obedece o Senhor, quem mora em você, no seu coração, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Que maravilha, né? Mas o mesmo Jesus disse que se você for rebelde, quem mora em você, ixi, é um demônio feroz. E se você um dia aceitou Jesus, desviou, é 8 que vem para sua casa vazia, viu? 8 diabos na sua vida para danar a sua vida. Fazer você pecar e arruinar. Misericórdia, Deus me defenda. Qual que é melhor, irmãos? Ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou morada de demônios? Deus me livre, meu Pai do céu. Mas para você ser morada de Deus, você tem que obedecer a palavra dele. Você tem que receber Jesus. Aí vem a pergunta, irmã, e o gentio? Porque tem muitas conversas mole sobre os gentios. O gentio é muito, muito, muito lindo, né? Mesmo Jesus vindo, nascendo da Virgem, né? Judia, Jesus era judeu, é judeu até hoje, né? O povo de Deus era o povo de Israel, era e é, né? Mas depois ele veio ali, pregou ali para os judeus, irmãos, né? Ai, chega, tô coçando aqui, clavei o rosto, alergia do cloro. Então, meus amados, mesmo ele ter vindo pregado ali para os judeus ali, você tá entendendo? Sabe aquela pregação ali que ele diz assim, olha, amarás os vossos inimigos. Está escrito, né? Amarás o teu amigo e odiará os teus inimigos. Aí Jesus diz, e eu vos digo, amarás os vossos inimigos.
Bendizer os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Se bater de um lado, vira também o outro. Se pedir tua capa, deixa da minha túnica. Se pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2. Perdoa 70 vezes 7 ao dia aquele que te ofender. Eita Jesus, quer dizer, perdoa todas as vezes. Vai resumir quase, se eu não me engano, vai dar 390, se eu não lembro mais a conta, né? Quase 400 vezes vai dar isso. Num dia, uma pessoa te ferir, né? Que te maltratar, você tem que perdoar ela 70 vezes 7 ao dia. Esse foi o ensinamento de Jesus Cristo para os judeus. Irmã, e ele ensinou para os judeus, irmã Maria, e nós fica onde? Misericórdia, Jesus. Isaías já profetizava sobre nós. Quando ele morreu na cruz, vocês lembram daquela mulher cananeia que chegou, Senhor, acorde minha filha que está miseravelmente endemoniada, Senhor. Jesus falou assim, não vem não. Eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para vocês não, gentil. Cananeia ela era, né? Não era judia. Não. Ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da minha... Ele falou assim, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ele disse assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para aquela mulher, mesmo ele não ter vindo ali naquele momento, naquela época, ali para agir na vida do gentio, ele diz, seja feito como, né, o teu pedido. Ele viu a humilhação daquela mulher e se compadeceu dela, meus irmãos. Que humildade ela teve, mesmo ela sendo chamada de cachorrinha. Ela não se exaltou. Ela não disse, o Senhor é o poderoso, não é o Rei da Misericórdia, porque faz isso comigo, não. Ela se humilhou. É assim que Jesus quer que nós somos para com Ele. Nós não era digno de nada, irmãos. Era, né? No tempo passado, nós não era digno de nada, não, irmãos. Era. Mas só que Deus já começou a usar os seus profetas no passado, como Isaías. Aqui. Isaías 56, no versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçaram a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Assim diz o Senhor Jeová que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros ao que já se lhe ajuntaram. Então aqui o Senhor está dizendo, né? Se a pessoa querer obedecer, né? Aceitar os seus mandamentos, também vai juntar junto, vai estar na casa dele junto, né, irmãos? Traduzindo para agora, vai morar na Nova Jerusalém também junto, vai reinar com Cristo também junto com os judeus, amém, meus irmãos? Então aí você já vê a maravilha do Senhor, já a profecia já se cumprindo. Agora vamos aqui em Oséias, capítulo 1. Oséias, vamos em Oséias, capítulo
Primeiro, no versículo 10 e 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. Acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma cabeça, e subirão uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Agora que vamos aqui aonde é que aonde que Paulo repete essa palavra. Vamos aqui em Romanos. Vamos aqui em Romanos, aonde é que ele repete essas frases e onde é que nós encaixa bem encaixado aqui, né? Aqui, irmãos. Vamos aqui no Romanos capítulo 9, no versículo 25, diz assim: como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, nós os gentios, e amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra, abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar descendência, teremos se tornado como Sodoma e Gomorra. Por isso que você vê hoje que Israel não pode ser destruído todo. Eles já passaram por muitas destruições no tempo do Holocausto, nos anos 70. Tem irmão, tem uma palavra que Jesus disse, Mateus, lá, aquela assim, a destruição de Jerusalém, e ali quando você vê ali que é destruído, né, ali o sofrimento ali, você vê ali que fala assim, eles foram dispersos para todas as nações. Disso que isso aconteceu, onde Jerusalém ali foi invadida e destruída, aonde o povo de Israel foram dispersos entre as nações. E ali houve um sofrimento, irmão, pelo qual, irmão, nunca houve. Viu, irmão? Nos anos 70, você pode pesquisar aí sobre estudos sobre isso. Foi um sofrimento, irmão, de fome, de violência, de tortura que nunca houve, viu? Mas ali ficou, irmão, foi espalhando, foi aumentando descendência, foi aumentando, depois teve o Holocausto, parece que morreu 6 milhões, né? Inclusive tem até judeu daquela época vivo, né? Velhinhos, né? 100 e poucos anos aí ainda, um já tá morrendo, que escapou dessa época. Você tá entendendo? Mas ficou aquelas pessoas e foram se multiplicando, aí depois eles foram lá para Israel e conquistaram ali a terra e foram ali se multiplicando. E que eu vi, eu pesquisei no Google, irmãos, 2010, né, que tá no Google, pelo menos que eu li, de judeus que creem que Jesus veio, creem no Messias. Né? Eles falam Yeshua, né? Eles não falam Messias, né? Não fala, quer dizer, Jesus, Yeshua, mas só que esses judeus que creem em Jesus, eles sabem que Jesus é o Yeshua. Então, tinha 310 mil judeus que já criam em Jesus em 2010. Imagina o tanto que tem hoje. Amém? Depois eu vou ver quanto que tem hoje. E tem aqueles incrédulos lá de Jerusalém, né, meus irmãos? Aqueles bem duros de coração lá e ruim, principalmente os chefes lá, né? São cruéis. A Bíblia diz, irmãos, lá em, se eu não me engano, Sofonia, bem aqui perto de Zacarias, que eles são tão ruins que eles não deixam nem os ossos para outro dia. Deus me defenda. Aí mais Deus ao mesmo tempo profetiza, ai da cidade opressora, sanguinária Jerusalém.
Ai, entendeu, irmão? Então Deus assim castiga eles com vara de ferro, porque são muitos deles, né, meus irmãos? Muitos deles. Mas tem no mundo todo, espalhado, no Brasil, no mundo. Inclusive, eu peguei um Uber que tinha um judeu, e não sabia, conversando com ele tinha muito interesse de ouvir a palavra. E nós conversamos 40 minutos, irmão, lá no centro de São Paulo. De repente, quando eu estava conversando com ele, no fim da conversa, me veio assim, ele é judeu. Eu perguntei, você é judeu? Sou. Irmãos, quando Deus me tomou assim para abençoar ele na emoção divina, desceu uma glória sobre mim, aquele judeu dentro do carro, que eu saí assim, sabe quando você sai aérea? Entrei, eu ia fazer uns exames no hospital, assim flutuando. Irmão, é uma glória que, quando Deus manda se abençoar, aquele judeu certo, entendeu? Deus já me mandou, nessa vida, Deus só mandou eu abençoar 2 judeus. Uma mulher que tem no YouTube e esse judeu. A glória de Deus desceu como não desce para abençoar um gentil. Nunca senti aquilo. Nunca senti, irmão. É algo tão puro, é algo, uma glória tão doce, uma graça tão doce que eu nunca vi. Amém? Então, por isso que muitas vezes, irmãos, eles ali na guerra, Deus ali deu livramento, né? Para que ele não fosse consumido. O que Deus falou comigo a respeito daquela guerra ali, né? O que Deus falou comigo? Que ele estava dando livramento, ele estava tomando conta de tudo, ele estava dando livramento para ambas as partes. Porque eu orei muito para os palestinos, eu fiz campanha, orei para acabar aquela guerra, para Deus livrar, guardar o tempo da guerra inteira. Irmão, como eu sofri, chorei, porque eu não tinha costume com tanta maldade. Eu nunca tinha visto isso, porque eu não tinha celular, nunca sabia desse negócio, não. Então, para mim, aquilo para mim foi um susto, mas Deus dizia para mim que ele estava na frente tomando conta, livrando, protegendo. Então, Deus nunca disse para mim que ele estava lá matando, não, porque se ele fizesse isso, se Jesus fizer isso, tem muitos dizendo que Deus está lá guerreando. É mentira, irmão. Se Jesus fizer uma coisa dessa, sendo que Jesus veio para eles, ensinou a eles que é para virar um rosto na violência, Jesus está pisando na palavra dele, viu? A guerra é dos homens maus, dos homens maus, sem Deus, Lá aqueles comandantes ali, aquelas coisas ali, são sem Deus. Eles creem ali em Deus, mas não obedecem. Então eles são como um ímpio, qualquer. Só que não sei se eles vão ter a promessa da salvação, mas o rebanho lá dentro e no mundo inteiro vai ter a promessa da salvação, entendeu, irmão? Que não está mexendo com essas violências, com essas guerreadas terríveis. Muitos, um remanescente Deus vai salvar, amém? E quando, esses tempos atrás, irmãos, o Senhor falou o que para mim? Zela mais por Israel, ora, porque eu orava pouco, realmente. Eu só orava para Deus dar o livramento. Quando Deus pedia, eu vi o livramento acontecer. Amém? E aí teve uma vez que Deus falou assim, ora para a libertação de Israel. E eu comecei a orar, liberta aquele povo da maldade, Senhor, aqueles comandantes, chefe ali. Liberta, Senhor, liberta. E ali eu fui orando, né, meus irmãos? E foi isso, para Deus, para zelar mais por eles e orar para a libertação deles e orar para Deus dar livramento para eles. E Natanael, Deus está irado com ele. Eu não sei se aquele homem vai alcançar a promessa, não, viu, irmãos? Pela palavra, muito bravo com ele, Natanael lá. E enfim, e o Senhor falava também no começo da guerra que ele ia sair de lá com os seus soldados, né, irmão, com os seus carros lá envergonhado de Gaza. E é o que aconteceu, né? Agora encerrou a guerra. Eles mataram tanta gente na maior tortura, maldade, crueldade, inocente, criança, gestante, velhinho. Deixou milhares de pessoas, de criança deficiente, morreu gente na barriga, morreu gente nos hospitais, desligava os aparelhos. Esses eram tudo com tipo de tortura e maldade. Mas não conseguiu o objetivo que eles dizem que tinha, que era libertar os reféns. Os reféns que foram libertos foram através do quê? De acordo. Agora, irmão, mataram.
Diz que o Hamas está mais pouco agora lá, mas não conseguiu resgatar os reféns. Morreram, vão devolver agora um monte de corpo morto. Já pelas bombas deles lá, né, irmão? Que o Hamas guardou os corpos dos israelitas lá. Tem uns vivos lá que vai ser entregado como? Por acordo. Então Deus mostrou para eles o seguinte: olha, eu não passo em cima da minha palavra. Vocês vão conseguir recuperar esses reféns através do acordo. Os que foram vivos, escaparam vivos desse sequestro, foi o que Deus permitiu estar vivo. E muitos morreram, porque Deus não permitiu, né, que eles vivessem. Né, irmãos? Então, uns estão falando aí que Israel são vitoriosos. Vitorioso de quê, irmãos? Uma pessoa que conhece Jesus, o ensinamento de Jesus, dizer que Israel é vitorioso, de fazer essas atrocidades, irmão? Como vitorioso, irmão? Isso tem consequência, irmão. Davi errou, fez a injustiça lá, pagou. Irmã, mas o que o Hamas fez, entrou lá. Hamas, ele fez aquilo lá, pegou refém, sabe pra quê? Para recuperar palestino preso nas masmorras de Israel. Tem ali, irmão, palestino condenado à prisão perpétua, palestino sofrendo. Era criança que levava para lá, irmão. Saiu lá, mulheres. E entrou ali criança porque jogou uma pedrinha no carro. Então tinha muito preso ali dentro. Então eles fizeram isso para usar os reféns para libertar os palestinos. Né? Eles fez as crueldades lá dentro, mataram gente por causa do quê? Da sementeira do passado que Deus permitiu acontecer. Se você ver 5 anos atrás, você pode ir lá na CNN pesquisar. Eles fizeram um prédio lá e Israel simplesmente entrou dentro de Gaza e derrubou o prédio, irmão. Você só via só a queda. E naquele tempo não filmava, você escutava só tiro e matou ali bastante gente. Jogava bomba lá dentro, matava a criança direto. Tem uma reportagem, irmãos, um documentário há 16 anos atrás, que eu vi no YouTube. Você pode também pesquisar aí. Irmãos, o forte dele sempre foi matar criança em Gaza. Irmão, a criancinha pelada e a bala em cima do coraçãozinho da criança. A televisão naquele tempo era preto e branco. Irmãos, foi sempre tortura, maldade com os palestinos. Então aconteceu isso, a colheita do sangue. Por isso que aconteceu de Deus permitir eles invadir lá e fazer aquela tortura lá com muitos lá em Israel, para que houvesse sofrimento lá, claro que ia doer, né? Tanto na família das vítimas como nos chefes de Israel. Mas é sementeira plantada no passado. Então quando eu vejo uma coisa assim, eu quero saber o começo. Aí um comentarista da CNN falou assim: olha, gente, Israel já matou quase 1 milhão de palestinos nessas guerrinhas. Aí vem. Você tá entendendo, irmão? Teve uma vez, irmãos, num documentário, aí você pode ver, num tempo que era preto e branco a filmagem. Tiveram uma guerra, Israel matou palestino. Aquele tempo era mais de arma assim, né, irmãos? De mão, aquelas coisas, era bem fraquinho os armamentos assim, não eram essas bombas, esses mísseis. Irmãos, e ali, de repente, aquele chefe de Israel daquela época falou: acabou o sofrimento, o choro, acabou a morte. Aí ele deu a mão pro árabe que estava na época ali, né? O chefe ali dos palestinos. Irmãos, aí o povo de Israel, como aquele gabinete ali, naquele lugar, se revoltaram, irmãos, e ali eles deu 3 tiros naquele chefe de Israel, irmão. Matou ele ali, irmão, por causa que fez a paz com os palestinos. E aquela mulher que contava a história, que presenciou o massacre ali em Gaza, com os palestinos, ali ela falou: eu vi eles dando as mãos, depois de tanto sangue derramado, aquilo me doía a alma. Ali, aquele chefe de Israel foi morto pelos próprios israelitas naquele palanque. É um documentário que tem no YouTube. Vocês podem pesquisar aí, vocês mesmos assistir, para vocês verem que eu não estou com mentira aqui, não. Então eu vou pesquisando para trás e ali eu vou juntando, porque Deus diz: tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Amém? Então é que o Senhor falou: vocês zela mais por Israel. Eu comecei a dizer: meu pai, que haja paz em Israel,
Que haja paz entre ele e os vizinhos, que haja paz entre ele e os palestinos, entre os vizinhos, que haja paz. E logo, irmão, um mês para cá que o Senhor falou comigo, você vê que já Deus foi trabalhando e já vai haver paz, né? Se Deus quiser, vai haver paz. E eu chorava quando eu orava assim, que haja paz, eu começava a chorar. E começava a orar como Deus me pedia, Senhor, liberta eles, liberta dessa maldade. Irmãos, e aquilo começou a tirar aquele pesar do meu coração, aquela tristeza que eu tinha, às vezes até aquela mágoa de tanta maldade que eles faziam. E o Senhor foi purificando, foi tirando, e eu vi que Deus foi agindo, irmão, Deus foi agindo pela sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Então, quando tu teme a Deus, o Senhor, Ele não deixa ser enganado. Amém, irmão? Você viu aqui, ó, a profecia de Oséias, né? Um povo que não era amado, era nós. Quando Jesus morreu, nós já manifestou sobre nós essa vitória. Vocês estão entendendo, irmão? Agora, 11, olha o que Paulo diz aqui, ó. Porque é convosco falo, gentios. 11:13. Porquanto convosco falo, gentios de Romanos. Gentios que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério para ver se de alguma maneira posso excitar ao ciúme os da minha carne, que é o judeu, né? E salvar algum deles, porque se a sua rejeição e reconciliação do mundo, qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias santas também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos for quebrado, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito principalmente da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories. Não é para o gentio se gloriar, porque foi enxertado na árvore, que é Jesus, nos galhos quebrados, né, que era dos judeus. Pois-se contra os ramos, pois-se contra eles se gloriares, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme o Senhor. Porque se Deus não poupou o ramo natural, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Amém? Tem mais coisa aqui. Amém? Depois vocês lêem. 11 de Romanos, capítulo 11 a seguir. Vai lendo até acabar a passagem. É coisa extraordinária. Então, o que aconteceu? Nós fomos, é como um galho, uma comparação. Nós era um galho, né, irmão? Que Jesus pegou e enxertou nele, como um dedo, né? A mão de Jesus aqui foi cortado um dedo. Vamos supor, né, que é um galho da árvore. Aí Jesus enxertou aqui, você passou a ser um dedo de Jesus normal. Você passou a ser um judeu no mundo espiritual. Nós, os gentios que aceitamos Jesus, obedecemos sua palavra, nós é um judeu no mundo espiritual, porque fazemos parte do corpo de Jesus, dos galhos da videira verdadeira, da árvore que é Jesus. Então você é um judeu, eu sou uma judia espiritualmente. Amém, meus irmãos? Então, como Paulo diz aqui, não há, aqui, ó, bati os olhos bem onde eu ia ler, ó. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Não há diferença para Deus. Você vê lá, Paulo, quando Cornélio lá era um homem que não era judeu e ele era um homem bondoso, que jejuava, orava, dava esmola, temia Deus, né? E orava, irmãos. Deus olhou do céu e falou, não, eu tenho que mandar Pedro ir lá falar de Jesus para esse homem, porque olha como é que ele me teme. E ali, irmãos, Deus mostrou para ele um lençol, para Pedro, né?
um lençol cheio de animais imundos. E disse para ele assim, mata e come, Pedro. Pedro disse, eu não, Senhor, vou comer esses animais imundos, não, nunca pus essas coisas imundas na minha boca. Aí Deus disse, Pedro, não chame imundo aquilo que Deus purificou. Não chame Cornélio de imundo, porque eu purifiquei. Nós era imundo, irmão. Eita, eu não tinha valor não. Aí Cornélio, aí Pedro saiu lá daquela visão, encontrou com os que foram enviados por Cornélio para buscar Pedro. E aí chegou na casa de Cornélio, contou a visão que eu estava orando lá, jejuava muito, e orava muito. Aí ele começou a falar, né, que Jesus tinha morrido, enfim, tal, contando a história de Jesus para Cornélio. O Espírito de Deus caiu sobre Cornélio e a sua família todinha. Aí Pedro já se assustou e disse, meu Deus, agora eu vejo, meu Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoa, mas o Senhor olha para aqueles que têm no Senhor e faz o que é reto. Olha, o Senhor deu o dom do Espírito Santo para eles também, assim como o Senhor deu para nós judeus. E ficou maravilhado. Aí Pedro pegou, batizou eles, né, irmão, na água, falou como que eles deviam fazer e foi lá falar para os outros judeus. Os outros judeus ficou bravos, irmão. Não, que negócio é esse de gentil? Não, mexe com eles não. Aí Paulo, Pedro, foi tudo falando, não mexa com eles, porque se Deus não rejeitou, deu até do Espírito Santo para eles, o dom do Espírito Santo, né? Deu a salvação para eles também, como é que nós vai ser contra eles? Então ali Paulo falou, você é apóstolo de vocês, e ele começou a ensinar para o gentil o que eles deviam fazer, né? Guardar de comer o sangue sufocado, guardar a carne, né, sufocada, guardar o que ele dizia da prostituição, do pecado. E aí, então, o que aconteceu, meus irmãos? Tudo aquilo que Jesus ensinou para os judeus ali, os mandamentos, Paulo, Pedro, Tiago, é para nós, o gentil, também obedecer. Amém? Mas Paulo aqui, ele rematou tudo o que Jesus quer, né? O que é para nós fazer, né? O modo de vestir, de ser por dentro e por fora, né? Tudo. Paulo ensinou muito claro e ele fala, eu sou o apóstolo do gentil, né? Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, Paulo era um perseguidor dos crentes judeus, né? Que Jesus ganhou naquela época. Aí, depois que Jesus morreu, Paulo disse, vou perseguir, é um negócio, não. Nós somos judeus, né? Judeu e negócio de que aceitou Jesus, coisa nenhuma. Vamos perseguir. Aí lá vai Paulo, né? Para matar muitos, né? Eu creio ali dos cristãos. Judeu já é convertido ao Senhor. E ali o que aconteceu? Jesus apareceu numa visão, tipo uma luz muito forte. Aonde Saulo, na época, né? Caiu sobre o seu rosto. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Não é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? Agora você vai fazer tudo o que eu te mandar e você vai sofrer por causa do meu nome. Você está perseguindo, agora você vai ser perseguido. O que aconteceu? Então ali saiu aquela escama do olho de Paulo, né? A cegueira, eu creio assim, na espiritual. Paulo foi ali para casa daquelas pessoas que já tinha, né? Era servo de Jesus, já, né? E ali ele foi, irmão, ali. E aí ele virou, como se diz o povo, né? Virou apóstolo do gentil, porque o próprio Jesus do gentil que ele perseguiu o servo dele, fez ele pregar para o gentil e para os judeus, né? Você vê aqui que eu li aqui, que Paulo dizendo assim, que estava promovendo assim um ciúme entre os judeus e os gentios para que ver se salvava naquele tempo alguns judeus. Porque a salvação é só se ter Jesus, aceitar Jesus e obedecer ele. Até mesmo o judeu hoje, irmão, o judeu que morre sem Jesus não tem salvação.
Só o judeu que obedece a Deus e tem Jesus como seu Salvador. Esse judeu, se ele morrer na obediência, ele vai para o céu. Porque o próprio Jesus falou para quem? Para os judeus, né? Nem todos que me dizem Senhor entrarão no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Para quem que Jesus estava dizendo naquela época? Para os judeus. Mas hoje é encaixado para nós também, porque nós fazemos parte do corpo de Jesus. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Pelo galho que nós fomos enxertados. Jesus é comparado como uma árvore aqui, né? O mistério que Deus deu para entender. Então ele encaixou, nós é um galinho da árvore, foi encaixado no tronco da árvore e passamos a ser uma árvore, galho da árvore, que é Jesus, né? A raiz, né? Sei lá, da árvore. E aí nós passamos a ser um judeu, né? Então, mas não é para nós seguir tradições de sacrifício dos judeus do passado, não. Mas a obediência de que Jesus ensinou no Novo Testamento para nós, e Paulo também, Tiago, João, né, Timóteo, né? E os ensinamentos de humildade da parte de Jesus e de tudo, né? É para nós obedecer também. Vocês entenderam, irmão? Então, quando você aceita Jesus, você não deve ficar se sentindo assim, ai meu Deus, eu sou um trem, ai eu sou mamado, não. Você passa a ser uma judia, um judeu, no mundo espiritual, não físico como o judeu ali, não. Você passa a ser no mundo espiritual, um judeu, uma judia. Viu? E outra coisa, tem uma pessoa aqui no YouTube que está falando que Jesus vai vir pela terceira vez, vai vir não, viu? João 14, Jesus disse assim, olha, eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar. E se eu for, agora eu vou, tá? Aí eu vou lá preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E se eu for preparar-vos lugar, é João 14, né, que fala, não se turbe o vosso coração, né? É isso, né? E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez para vos levar para onde eu estiver, vocês estarão comigo. Aí está dizendo que Jesus vai vir terceira vez. Vai vir terceira vez, coisa nenhuma. Vai vir terceira vez, não. Agora o que eu posso garantir para vocês que vai morrer. Agora, como Deus disse lá, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os moradores da terra. Então quer dizer o que? Aquilo que Deus vai guardar aqueles que o Senhor não quer que morra pelo anticristo, que não morra de sofrimentos terríveis. Deus vai levar muitos, irmão, muitos. Eu creio que eu estou nesse pacote, viu? Deus falou que não vai demorar para me levar, não. Já tem 2 anos, até agora eu fico preocupada. Você sabe o que Deus fez eu fazer esses tempos atrás? Começou a me ensinar. Não é que eu ouvi de alguém, não. Falou, não, você no sábado você não vai fazer faxina, você não vai lavar roupa, você não vai lavar varanda, você não vai fazer nada disso, lavar banheiro, não. O sábado você vai guardar. Olha, o próprio Deus me ensinando. Senhor, você vai fazer isso. No sábado, o que eu fazer, irmão? Eu faço meu almoço, lavo a minha loucinha. Só isso, né? Se eu tiver de fazer uma compra, eu vou. Se eu tiver de ir na feira, eu vou, que é um passeio, né? Mas faxina, não. Deus é sábio, irmãos. Ele sabe como te ensina, então não tem como. É quinta e sexta a minha limpeza. Agora o domingo é o primeiro dia da semana, né? Eu lavo roupa, eu faço o que tem que fazer no domingo. Mas no sábado, não. Eu disse, ô Senhor, e eu comecei a meditar esses dias, o Senhor me tem como uma judia, porque Ele me encaixou em si, no seu corpo, glória a Deus, oh glória a Deus, Jesus me encaixou no seu corpo, e Ele falou comigo, eu quero que você guarde e me ensine. Ai, irmão, se eu temo, não pode. Aí um dia eu pus umas roupinhas lá no tanquinho para bater, mas eu me senti, não faça isso, e eu não fiz mais. Entendeu? É só o almoço, lava a louça, pronto. Acabou a história. Entendeu? Não vou fazer mais nada de serviço.
Amém, irmão? Então Deus sabe como faz na nossa vida. É Ele próprio que trabalha na nossa vida. Porque eu tinha sim que podia trabalhar no sábado e tá tudo certo. Não. Porque se eu tô em casa, né? Por que no sábado eu vou fazer faxina, irmão? Se eu tenho a quinta e a sexta para me fazer faxina. Eu tenho o domingo para me terminar ela. Né? Por que eu vou trabalhar no sábado? Hã? Você viu aqui que Deus falando assim, aquele em Isaías? Aqueles que guardar o meu sábado e os meus mandamentos. Vai fazer parte também com o povo judeu, vão ser meu povo também. Então o sábado é uma coisa muito sagrada. Cada um de vocês deve orar ao Senhor. Nos ensinamentos de Jesus ali, com os fariseus ali sobre o sábado, ele dizia assim que era para fazer o bem no sábado. Bem, você vê que os discípulos colheu espiga para comer. Então, para se alimentar. Davi e os seus discípulos comeram o pão da apropriação lá, que não era proposição, que não era para comer, mas para matar a fome no sábado. Se eu não via cair dentro do buraco lá, tá morrendo, é sua, você não vai deixar ela morrer, porque é sábado. Então Jesus está dizendo assim, para você fazer as coisas práticas. Porque o filho do matando sábado é Senhor. Então ele fazia o bem no sábado. Mais espiritual, né, irmão? Curava, fazia o bem. Então no sábado nós podemos fazer coisas boas, orar, jejuar, ler a Bíblia, louvar o Senhor, ir para a casa do Pai. E nada de serviço pesado. Amém? E isso que o Senhor ensinou para mim. Não é ninguém não. O Senhor tocou em mim. E no sexto sábado, ele já fica, ó, vai fazer, já cita aqui, vai fazer seu serviço. Vai cuidar tudo, deixa tudo cuidadinho. Amanhã não. Então eu faço tudo, né, com meu servicinho, na quinta e a sexta. Amém? Como Deus é maravilhoso, Ele cuida dos seus escolhidos. Amém, meus irmãos? Então, se nós ler, você viu aqui que nós somos enxertados em Jesus. Entendeu? Para nós alcançar a misericórdia do Pai e ser um judeu, espiritualmente falando. Amém? Então, a misericórdia de Deus, irmão, acho que aqui já li acho que tudo que eu tinha que ler. Então, Jesus, Ele vai vir no fim. Você vê que Mateus, Marcos, Lucas fala que Ele vai aparecer nas nuvens e as nações vão se lamentar. Aí ele fala que dá ordem aos anjos para pegar aqueles que estão vivos, né? Primeiro ele arrebata os mortos. Em Apocalipse 20, você pode ler lá, pode ler o 20 todo que você vai ver, que lá ele ressuscita, fala que Jesus vai ressuscitar os que foram mortos porque foram degolados, porque não aceitou a marca da besta e nem negar e não rejeitaram por amor ao evangelho de Cristo. Não aceitaram a marca na testa e nem nas suas mãos. Não rejeitaram os seus mandamentos. Então, quando você vê isso, irmão, e aí fala o quê? Que ele vai arrebatar quando ele vir primeiro quem? Os mortos. E lá no Apocalipse fala assim que os mortos salvos vão ressuscitar primeiro e os condenados vão ficar no pó da terra para depois, no juízo final, ser julgado para ir para o lago de fogo, né? Mas os salvos, todos vão ser ressuscitados na vinda de Jesus. Vocês estão entendendo? Os mortos vão ser ressuscitados primeiro e depois os vivos, como Paulo também dizia, né? Mas isso é no final. Vai ter muita gente, eu creio assim, viva, guardada por Deus, por aí afora. Entendeu? Porque fala que nos quatro cantos do mundo tem judeu. É verdade ou não é? Tem. Os quatro cantos do mundo tem judeu, tem evangélico, né? Gentil, que é judeu espiritual. Então, Jesus vai arrebatar aqueles que ainda estiver vivo e a maioria morto. Porque a própria Apocalipse fala também que, meu Deus, quando o anticristo chegar, o anjo vai dizer, não aceita a marca da besta, não aceita porque vocês vão sofrer, e ali está falando das pragas. E ali daí um pouquinho, no mesmo capítulo, fala assim, bem-aventurados sois agora os santos que morrem no Senhor. Como assim o homem chega e logo vai falando que bem-aventurados os que morrem agora?
E aí, um pouquinho adiante, assim, grudado nas páginas, no 14 já fala. A colheita do homem que tinha uma foice semelhante ao filho do homem. E essa foice dizia uma voz: a colheita está madura, vai cegar essa colheita. Aí ele lançava e colhia. A foice é o que? A morte. Morte. E ali tinha outro anjo que tinha a foice na mão também, que colheu também a outra parte, que era como caixa de uva que ia pro lagar da ira de Deus, onde o sangue diz que cobria até as pernas, as pernas dos cavalos, que fala, né? Aqui, pelo espaço de 1.600, né? Aos freios do cavalo, cobria quase o cavalo de sangue. Desse anjo que matou esse povo para os condenados. Você tá entendendo? E tinha uma colheita, aqui não fala arrebatando, fala de morte. Morte. E depois você vê, depois dessas mortes aqui, do anticristo, que já fala que o anticristo apareceu, pôs a marca, coisa e tal. Tem um falso profeta que vai enganar o povo para receber a máscara, a marca, fazendo sinal de prodígio. Mas não é o Espírito de Deus, é o Espírito de que está no falso profeta, que vai fazer milagre, que vai enganar o povo, irmão, para adorar a imagem da besta, para adorar a besta e dizer, vamos supor que vai dizer até assim, eita, homem de Deus, entendeu? Aí depois ele que enganou tudinho, enganou, eu creio assim, olha o que está me vindo agora, enganou todo mundo, né? Enganou crente, não, crente recebeu a marca, recebeu? Pois então aí ele se manifesta, fala, né? Se manifesta lá. Não, ainda não é não. Porque aqui fala que quem não aceitar a marca e na testa e na mão vai ser degolado. Não. Quando ele põe essa marca, aí a coisa é feia. Amém? Mas só, eu acho que esse falso profeta, irmão, vai agir antes. Eu não sei. Como é que ele vai convencer o povo a pôr a marca? Se vocês não aceitar a marca, vocês vão ser degolados, vão ser mortos. Que argumento esse falso profeta vai fazer com que o povo aceite a marca para não morrer degolado? É isso, né? Vai fazer o milagre lá, vai dizer, não, pode aceitar, tá tudo bem, né? Não morre não, por causa sabe, não morre não. Mas aí, ó, os poucos que não aceitar vai ser morto. Amém, meus irmãos? Mas os que aceitar vai sofrer para a eternidade, amém. Amém? Vai adorar, enganado, porque aqui em Apocalipse fala que o falso profeta enganou o povo que aceitou a marca na testa e na mão. Entendeu, irmão? Esse negócio de marca é uma coisa, como é que eu vou dizer? É do mundo, é uma coisa espiritual que eles vão usar. Viu? Não é material, não, vai usar uma coisa espiritual para adorar uma imagem que vai receber espírito, vai falar. É uma confusão, meu irmão, misericórdia. E muitos vão crer, viu? Muitos vão crer, viu? Nessa época, irmão, Deus já levou muita gente, muito salvo, viu, irmão? Muito salvo Deus já levou, mas uns vai ficar, irmão. Para glorificar o nome do Senhor, não vai negar o Senhor, vai morrer. Mas tem depois Jesus levantar aí lá no Apocalipse para reinar com Cristo durante 1000 anos, viu, irmão? Lá em Jerusalém. Depois que completar o 1000 anos, Jesus solta o anticristo, não, o Satanás. O anticristo já vai estar amarrado, já está lá no inferno já, né? Porque com o resplendor da vinda que Jesus vier, vai derrotar o anticristo. Entendeu, irmão? E aí vai acontecer o arrebatamento. É no fim, aconteceu o arrebatamento de vivo e morto. E ali, 1000 anos, Jesus reina com o povo salvo. Eu falo assim com os defuntos e os vivos que estão no corpo de glória, né? Lá em Jerusalém. E aqui não tem mais salvação para ninguém, porque na vinda de Jesus, as nações vão se lamentar. Porque vão ver o Filho do Homem nas nuvens. Aí Jesus já vai vir já para reinar, irmão. Já reinar, já acabou. Entendeu, meus irmãos? Deus já trabalhou nessa grande tribulação, já fez o que tinha que fazer. Os judeus já creram em Jesus, enfim. Amém?
Aí, irmão, que eu disse 1000 anos. Aí quando você completa 1000 anos, aí Jesus vem, Jesus pega e solta, desamarra o Satanás. Ele sai enganar a nação que vai ser como a areia do mar. Irmão, é lamentável, né, irmão? O tanto de gente perdida que vai estar, irmão, nessa terra é como a areia do mar, as nações. Como a areia do mar. Você já imaginou o tanto de gente, irmãos? É um lamento, né? E ali ele fala, vamos cercar lá Jerusalém. Acelera, mas vamos acabar com eles, vamos. Aí Deus do céu manda fogo e destrói, mata tudo ser vivente. E aí Deus faz a limpeza, viu, irmãos? E ali, irmãos, vai descer a nova Jerusalém. Onde azul é de ouro puro e é a beleza daqueles muros de jaspe e de cristal e aquelas mansões que não sabe nem como você mencionar, vai ser encaixada aqui nessa terra depois da limpeza. Já não existe mais mar, não existe mais árvore, não existe mais nada, mas aqui é só glória. E o salve Jesus, os anjos de Deus aqui nesse mundo. Acabou. E aí veio, antes disso, né, veio o julgamento, vai tudo pro lago de fogo, o que não presta, né? O que não presta, vai tudo pro lago de fogo para lá e só vai ficar os santos. Entendeu como é que vai ser, meus amados? Mas até a marca da besta, mas eu creio assim que Deus vai levar muito sal. Vai, irmão, e já tá levando, né? Já levou e tá levando. Aqueles que Deus não quer que sofra, porque diz que vai ser um sofrimento como nunca houve. Vai ter mulher grávida nessa época, vai ter gente de todo tipo. Vê, irmão? Entendeu? Mas Deus sabe aqueles que Ele quer poupar. Vai encaixar na palavra de Apocalipse. Vamos guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Então Deus vai guardar, viu? Vai guardar também judeus, é claro, né? Eles não podem morrer, né, irmão? Eles vão estar fugidos, escondidos lá. O que mais tem lá para eles, o que mais tem é coisa para eles esconder, né, irmãos? Esconder para tu com teu lugar, naquelas montanhas lá, irmão, debaixo da terra, e Deus não vai deixar o anticristo pegar eles, né? Muitos vão estar vivos, né? Muito vão estar vivos. Amém, meus irmãos? Deu para vocês entenderem? Então nós somos amados, viu, irmão? Somos amados, então todos aqueles que creem em Jesus, invocar o nome do Senhor, obedecer-se será salvo. Amém, irmão? Será feito filho de Deus. Terá o poder de ser chamado filho de Deus. Será um amado do Deus vivo. Amém? E vão morar sem acepção junto com o povo judeu, o povo de Deus escolhido. Vai ser escolhido também. Não é que Deus vai amar um a mais, outro não, vai ser tudo uma só cabeça, como ele diz, né? Na Bíblia, que eu já li aqui, em uma só cabeça, um só povo. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido e não deixem o diabo enganar vocês. Mas fique pronto. Como Paulo dizia, né? Vivo ou morto, né? Sendo para a glória de Deus, tanto faz. Eu gostaria de partir, tá com Deus, né? Mas se aqui eu tenho algum proveito, amém? Né? Mas combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Já estou sendo oferecido como sacrifício, como holocausto aí. Seja o que for que vim para cima de mim, eu estou pronto. Não só, a sofrer, mas a morrer por amor de Cristo. E assim ele morreu degolado, né, meus irmãos? A morte. E ele que pregava, né, irmão, que Jesus ia voltar, né, tudo. Falava, né, que ia arrebatar, de arrebatamento, e ele foi degolado. Pedro também foi morto, queimado, crucificado de cabeça para baixo. Colocaram fogo debaixo da cabeça de Pedro para morrer queimado na cruz, mas de cabeça para baixo, porque Pedro pediu que crucificasse ele de cabeça para baixo. Fala-me Jesus Cristo. Era tanto amor por Cristo. É por Jesus. Amém, meus irmãos? Então, seja fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida, disse Jesus. Oh, meu Pai, essa palavra veio do alto.
Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não interessa como é que Deus quer que você morra. Você pode morrer do infarto a qualquer momento, puf, já era. Um acidente, sei lá, uma tragédia. Não importa como a sua carne vai tombar. O que importa é que o teu espírito vai estar guardado pela proteção divina. Amém? Porque os mortos, irmãos, eles vão ressuscitar do pó da terra. Você já leu isso muitas vezes? Jesus, os mortos vão ressuscitar da terra. Então os mortos não estão lá para cima. Estão no pó da terra, mas só que guardado por Deus. Ali o pó, vira o pó ali, vira aquele move assim com o poder de Deus e sai dali uma pessoa num corpo de glória. Já pensou o mistério? Do pó da terra, irmão, entrega o esquecimento. E ali na hora que Jesus chamar, o salvo debaixo do chão, na sepultura, ou dentro do mar, ou onde foi destruído, se acabou a carne, né? No mar, ou no fogo, ou na barriga de algum bicho, ou sei lá, na mata. Onde foi que a pessoa morreu? Né? Engolido por um peixe. Deus vai pedir conta que eles devolvam tudo de seus mortos, o mar, os animais, tudo. Irmão, os que é salvo, né? E os que não é também vai ser devolvido para ser julgado e queimado no lago de fogo para todo sexo também. Eu creio que não tem mais dúvida, viu, irmãos? Cai no erro quem quer, mas ser fiel. Seja obediente, porque Deus não tem compromisso com o rebelde, desobediente. Deus tem compromisso com aquele que nega a si mesmo e faz a vontade de Deus, do Pai. Afasta do mundão, do pecado, das urgias, da vaidade do mundo, dos costumes do mundo, dos prazeres do mundo, da carnalidade, do sexo sujo, do capeta, mesmo casado. Afasta, porque isso também é prostituição, viu? No leito matrimonial, que tem que ser sem mácula, viu? Tem que ser puro o seu leito. Você faz um cabaré lá no seu leito, vai dar certo isso não, viu? Fica iludindo, dando a ilusão maligna pro homem que tá com o coração lá no prostíbulo. O que é que a mulher faz em casa? Viu? Se tu é serva de Deus, não aceita isso não, senão vai ele e tu, tudo pro lago de fogo, viu? Não adianta falar Senhor, Senhor e não obedecer não, Jesus foi bem claro. Não adianta milagre, não adianta dizer Senhor eu curei, Senhor eu profetizava, eu pregava na praça, eu ia na ceia. Jesus, olha, só de eu passar perto da pessoa, o diabo já tombava. Jesus vai dizer, não. Apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Apartai-vos que praticais a iniquidade, o pecado. Você não vai comprar Jesus com milagres e pecando. Não! Deus quer sua obediência, sua santidade, humildade, amor, no corpo, na alma, no espírito, santidade. Aí se tu fizer a obra de Deus, tu terá o galardão. Mas se você faz só a obra de Deus e está aí no pecado, e droga, e prostituição, e briga, e contenda, e não tem humildade, é arrogante, soberbo, está na vaidade, está na prostituição, maltrata a mulher maltrata o marido, e maltrata a filha, e amaldiçoa a filha, e briga com o vizinho, e briga no trabalho, e briga, sei lá, e briga com os políticos, e amaldiçoa político, e adora político, e Deus me defenda. É cheio de malícia, de lascívia, envenenador na língua. Tá perdendo seu tempo, filho. Perdendo tempo. Amém? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrar no meu reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia. Eu espero, Pai, que todos entendam o que o Senhor quis dizer nesse ensino, nesse estudo, que é verdadeiro, meu Pai. Ó Deus, fica conosco e abençoa a todos que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, no nome de Jesus.